Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Ensinando Computadores a Resolverem Problemas. Este é o 7º vídeo e vamos falar da estrutura de seleção Switch Case. No vídeo 3, nós vimos que o fluxo do nosso software não necessariamente segue uma linha contínua. Dada uma determinada condição, muitas vezes nosso programa tem que decidir entre um caminho ou outro. E quando existem muitas condições, muitas possibilidades? Para isso nós temos uma estrutura eficiente que é o Switch Case. A sintaxe do switch case é bem simples. Inicia com a palavra switch e ao invés da expressão da condição, como vimos em outras estruturas, aqui nós temos apenas a variável da condição. Em seguida nós temos o possível valor que essa variável pode assumir. Caso a variável assuma esse valor, nós executaremos o seguinte código. Quando terminamos de implementar as instruções que devem compor esse caso, nós usamos a palavra break e passamos para um novo caso, um novo possível valor que a variável pode assumir. E assim temos o código do valor 2 e mais uma vez break para encerrar esse bloco. E assim sucessivamente, quantos valores forem necessários. Para casos onde a variável assuma um valor que não atenda nenhuma condição, nós temos o caso default. E aqui vai o código que deve ser executado para esse caso específico. Também finalizamos com break e só assim fechamos as chaves. E aqui finaliza a estrutura switch. Uma informação extremamente importante é que, como temos apenas a variável da condição e não a expressão da condição, nós não podemos usar os operadores relacionais maior ou menor, assim como maior igual ou menor igual. O switch case é uma estrutura que atende apenas quando a variável assume valores exatos, o que veremos no exemplo mais adiante. A partir dessa sintaxe nós temos o seguinte fluxo. Nosso software inicia, temos a declaração de variáveis e o código inicial. E em seguida temos a nossa condição. A partir da condição nós temos os possíveis valores que a variável pode assumir. Então nós temos o caso 1, caso 2 e assim sucessivamente. E então nós temos o caso default. Esta não é uma estrutura de repetição, portanto o código não verificará a condição novamente. Se quisermos repetir esse código, nós precisamos do auxílio de alguma estrutura de repetição. O switch é uma estrutura que tem muitas aplicações. Pode ser utilizado para controle de máquinas de estado ou a criação de um menu, que é o que faremos agora. Vamos criar um menu para demonstrar uma das aplicações do switch. Este programa será um menu genérico. O usuário deverá escolher um número que representará a opção desse menu. Portanto, vamos declarar uma variável que representa essa opção. Em seguida, vamos solicitar que o usuário insira a opção. E ler a entrada do teclado qual opção o usuário escolheu. Em seguida, nós iniciamos o switch, abrimos chaves. Caso a opção for 1, emitiremos uma mensagem da opção escolhida. Quando queremos que mais de um caso atenda a mesma condição, nós podemos construir nosso código da seguinte forma. Os cases consecutivos e então nós temos as instruções que devem compor essa condição. Então nós temos o default, que será uma opção inválida. Fechamos chaves. Salvamos nosso código, vai chamar menu. E então compilamos e executamos. 1. Veja que o programa retornou ao prompt, finalizando. Conforme eu disse, essa não é uma estrutura de repetição. O switch avaliará as condições e finalizará. Se quisermos que esse código repita, como o menu se comporta normalmente, precisamos utilizar uma estrutura de repetição auxiliar.
Vamos utilizar o while, conforme vimos em programas anteriores, para nos auxiliar na repetição deste código. Portanto, enquanto a opção for diferente de 5, este código continuará sendo executado. Vamos ajustar a indentação. Precisamos também corrigir a quebra de linha das mensagens. Senão as mensagens se exibirão todas umas grudadas nas outras. Vamos colocar /n ao final de todas elas. Como estamos utilizando o valor 5 para sair do código, quando entrar no switch, o 5 cairá na opção default, pois não temos nenhum caso para ele. Portanto, antes do programa fechar, ele exibirá esta mensagem. Vamos criar o caso 5, agradecendo o uso do programa. /n, salvamos nosso código, compilamos. Veja que o compilador às vezes nos mostra algumas mensagens. Neste caso, ele está nos mostrando um warning. Isso não impede a execução do nosso programa. No entanto, ele nos diz que há uma variável sendo utilizada que não foi inicializada. Como vemos na opção, nós declaramos a opção e verificamos o valor dela dentro do while. No entanto, ela não tem nenhum valor ainda. Para corrigir esse problema, apenas atribuímos um valor, 0 por exemplo, salvamos nosso código e compilamos novamente. A mensagem deixa de existir. Executamos. Portanto, opção 1, 2, 3 ou 4 exibirá a mesma mensagem. 5 sairá do código. Olha, temos um bug. Como não utilizamos a palavra break para finalizar o caso 5, ele caiu no caso default e exibiu a mensagem opção inválida, conforme vimos aqui. Precisamos inserir a palavra break, salvar nosso código e compilar novamente. Opção 5, obrigado, volte sempre. Nosso bug foi corrigido. Acredito que é isso, pessoal. Fim de papo e um abraço.